Tá se mexendo o celular da pessoa, gente. Boa noite, muito boa madrugada. Acho que esse horário é muito mais tranquilo para fazer a leitura. Tem menos barulho, menos caminhão de lixo, as cachorras não latem tanto, fica muito mais redondo, muito mais suave. Então, muito boa madrugada para você, virginianos, virginianas, e vamos me contando aí, por favor, o que deu certo enquanto conselho, o que lhe foi orientado em junho. Ainda dá tempo de você usar mais 1 ou 2 dias de junho a favor de você, mas acho que não dá para mudar mais tantas coisas, né? Deixa nos comentários, por favor, o que aconteceu em junho na sua vida que tenha sido transformado por você com o seu livre-arbítrio através das orientações do Tarô para Todos. É bacana. Gente, a promoção das cestas básicas, da compra de cestas básicas para as famílias que não têm comida, ainda está valendo. Até dia 10 você pode fazer pelo valor promocional de R$ 100, tá bom? A partir do dia 10 a gente não vai mais fazer e eu vou atrás de comprar as coisas com o dinheiro arrecadado. Vou tentar postar alguma coisa no sentido da entrega das cestas, de que forma vai ser distribuído e tudo mais. E é isso. Já embaralhei. A carta de corte é bacana demais. Saiu a carta do carro como corte, o que significa que será um mês próspero e de vitórias para você de Virgem. Então, vamos lá. Momento atual, a gente tem ouros, não falei que é vitória profunda? Ouros de novo, profissão e dinheiro. Comunicação, justiça, dons, talentos e criatividade, copas. Nossa, que bacana! Saúde, 2 de paus, de copas, perdão. Relacionamentos e parcerias, o louco. Enganos e vícios nas transformações. Você vai ter que se transformar de alguma forma, Virgem. Perseverança e ambição, ouros de novo, falando de espiritualidade. Ouros de novo, 9 de ouros, falando de reconhecimento e ganhos dentro dos amigos e da sociedade. Dentro de você, você sabe, independente do tarô, independente de mim, que algo deve acontecer no sentido de mudança. E o eremita, para ver tudo isso de longe, observar e tentar entender no que dá para melhorar algumas coisas. Vamos lá? Bom, vale lembrar que essa é uma leitura geral para todo mundo do signo de Virgem que estiver assistindo a esse vídeo. Então, quando eu falo de momento atual, eu estou falando de qualquer coisa que passe na sua cabeça. Então, eu vou descrever o que é o 6 de ouros e você enquadra dentro do que possa ser que eu estou falando com você. Posso estar falando de relacionamento amoroso, de relacionamento em família, de profissão, de qualquer coisa que te passe na cabeça. E dê atenção ao que te passar, porque é exatamente o plano espiritual te dizendo, é disso que ela tá falando com você, fulano, tá bom? Então, os 6 de ouros, como eu disse, ouros sempre envolve bens materiais, ou ganhar ou perder. E aqui a gente está falando de uma reunião de sucesso, ou seja, você de Virgem, em julho, estará propenso a ter sucesso financeiro como um todo, ou na profissão, ou
com uma partilha de bens ou com o ganho de uma causa na justiça. Vai entrar dinheiro para alguns de vocês. Ouso dizer, para a maior parte de vocês vai entrar dinheiro em julho, tá? Essa reunião de sucesso, repare que é muito, as cartas falam por si só, mesmo que você nunca tenha visto tarô na sua vida. É uma reunião onde tem várias pessoas, um pentagrama enorme de ouro, falando de aquisição, de conquista, de proteção. Pentagrama sempre é proteção. Erroneamente, em desenhos e filmes, em histórias como um todo, as pessoas desenham um pentagrama para fazer portal, para falar do capeta, para isso ou para aquilo, mas pentagrama é proteção, tá bom? Então, você use essa orientação para entender que o que te passou na cabeça neste momento a respeito do que é que você vai ganhar, em qual assunto, é isso que vai acontecer, tá? As leituras como um todo, a mandala particular para cada um, tem uma validade de em média 3 meses. Aqui é só para julho e a gente está falando só do signo de Virgem, tá bom? Agora a gente vai estar falando única e exclusivamente de profissão e din-din, tá? Então, de novo, saiu ouros. Uma princesa, ela sempre é uma pessoa que tem posses. E aqui a princesa pode ser menina ou menino, tá? Porque é para os dois sexos que a gente está jogando. Então, humildade e inocência. Quando a gente imagina, idealiza uma princesa, ela é sempre boazinha, humildezinha, inocentezinha e vai ser salva pelo príncipe. É exatamente isso que a princesa de ouros está dizendo aqui, reforçando o que foi dito na carta anterior do 6 de ouros, tá? A princesa pede que você tenha humildade no seu coração, nas suas atitudes, no expressar-se e não seja tão inocente como uma princesinha, tá? Por quê? Porque dentro da casa, da profissão e dinheiro, a possibilidade de ganhos é muito grande em julho e você vai estar sendo abençoado ou abençoada neste campo da sua vida. Ouso dizer até que a carta anterior estava falando da mesma coisa, de profissão e de dinheiro, mas pode ser que não, para alguns não. A forma de comunicar-se haverá, pelo amor ou pela dor, um corte. Por quê? Porque existe essa espada sobre as pernas da justiça e ela vem para cortar algo. Sabe quando eu sempre digo, coloque-se no lugar do outro, porque como é que você gostaria de ser tratado, como é que você gostaria que falassem com você, enfim, coloque-se no lugar do outro, tá? Por quê? Para entender que você tem que se comunicar de uma forma mais agradável, mais delicada, menos agressiva como um todo. E aí eu tô falando do comunicar-se verbal, do comunicar-se com as faces, sabe quando alguém tá falando e você faz caras e bocas? Isso é muito ruim. Ou quando você cruza os braços e vamos conversar, você fala vamos, e não tá disposto a ouvir. Então, reformule a forma de comunicar-se. Com quem? Com qualquer pessoa. Do padeiro ao bispo, ao papa, qualquer pessoa que cruzar o seu caminho, você tem que ter uma forma de se comunicar que não precise que te cortem. Então você corta a forma errônea de comunicar-se, tá? A justiça, ela é cega, surda e muda. Mas a gente está falando da justiça divina e não da justiça dos homens. Então,
Quando eu falo da justiça de Deus e da deusa, eu estou dizendo que ela é honesta como um todo. E se você não se comunicar de uma maneira produtiva e convincente, você é que vai ser cortado com essa espada. Percebe? Então, pense no como você gostaria que comunicassem com você e faça isso em prol de você mesmo, tá? Para você não ser podado, para não cortarem as suas asinhas e você ter que ficar um pouco rebaixado ou rebaixada e aí a pessoa meio que não te inclui mais em determinadas coisas. Dons, talentos e criatividade. A gente está falando de copas e copas são sentimentos. Eu tô falando de amor? Não, eu tô falando de sentimentos. E eu sempre digo isso. Entre amor absoluto e ódio eterno, existe um prisma de trocentos tipos de sentimentos. E uma rainha, tal qual a princesa era lá, é sempre alguém muito bem sucedido. Aqui a gente está falando dos dois sexos, gente. Se fosse uma coisa particular, teria um outro norte essa leitura, tá? Mas não, é geral. Uma rainha é casada com um rei, ou ela é viúva de um rei. Ela tem posses, ela tem posses espirituais, inclusive, e ela tem postura. O que eu quero dizer com isso? Há de haver, pelo amor, vindo de você para os outros ou de você para você mesmo, uma forma tranquila de renascer. Vamos explicar? Quando você ia reencarnar, foi combinado entre você e o plano espiritual. Meus pés estralam, olha que coisa de gente velha, é que eu sou crocante. Foi combinado entre você e o plano espiritual que esse senhor vai ser seu pai, essa senhora vai ser sua mãe e essa vai ser você, tá? Tudo de bom e de ruim que for passar pela sua vida, você tem capacidade para carregar. Então, é como eu sempre digo, não se dá a cruz maior do que a gente pode carregar, e essa é uma verdade absoluta, porque você sabia o que ia passar e combinou que aceitava isso. Te foram dados dons e talentos e o plano espiritual espera que você seja criativo e criativo o suficiente para colocar isso em prática. Primeiro em prol de si, segundo em prol dos outros. Por quê? Parece chover no molhado. Eu me sinto assim porque carta após carta, signo após signo, eu falo a mesma coisa. Somos irmãos. Isso não é utopia. A gente não se trata como deveria, como irmãos, mas nós temos Deus como Pai do céu e a deusa como a Mãe na terra. De novo, as compatibilidades energéticas, tudo no planeta é energia. Então, nós somos energia condensada. A caneca é energia condensada. O ar é energia que a gente não palpa. E assim é. E quando a gente tem um desequilíbrio energético, se instalam doenças. Quando a gente fala de coisas masculinas, a gente está falando de yang, de coisas luminosas, de prosperidade, de mover-se, de ir para a vida. Então, quando a gente fala lá na consulta particular sobre a base familiar paterna, por exemplo, e eu falo do seu relacionamento com o seu pai, o trabalhar isso, de que forma a carta que se apresenta está falando do que você tem que trabalhar, eu sempre explico que o pai é o que te apresenta para o mundo, a sua prosperidade profissional depende do seu encarar o pai
com respeito e com gratidão. E falo que não estamos falando de amor, nós estamos falando de gratidão. Então, assim, tem um monte de coisa para ser falado sobre isso e esse não é o caso. Mas lhe é dado, junto com esse pai, com essa mãe, com essa você, dons e talentos. E aí, se esses dons e talentos não são colocados em prática, se você não faz isso de uma forma que beneficie as pessoas e a você também, você está perdendo a chance de prosperar espiritualmente. Você não está aqui a passeio, você está aqui para prosperar, para evoluir espiritualmente e, em nome da deusa, em nome de Deus, não reencarnar mais neste planeta com tantos problemas, com tantas coisas que desagradam a todos nós. Se você não fizer isso, não colocar os seus dons em prática, os seus talentos em prática, você estará perdendo tempo. Mas alguns de nós sabem quais são os seus dons, sabem quais são os talentos que tem. Outros não fazem a menor ideia. Então, uma das formas de saber qual é o seu dom, qual é o seu talento para a vida, é, por exemplo, eu te dizer, olha, fulano, a partir daqui, você não precisa mais se preocupar com ganhar dinheiro, com pagar conta. Eu vou suprir todas as necessidades da sua família, tá certo? Então, o que você faria se você pudesse simplesmente fazer sem ter que ganhar dinheiro, sem ter que pagar conta, sem ter que ter responsabilidade? Talvez você tenha entendido, respondendo a essa pergunta, qual é o seu dom, qual o seu talento ou quais são. E isso tem que ser colocado em prática. Se você não conseguir viver disso, porque você tem as suas contas para pagar e eu não vou pagar, era brincadeirinha, o que vai acontecer? Você vai ter que dar um jeito de, paralelo à sua vida real, paralelo à sua profissão, o seu ganha-pão, levar isso conjuntamente e de alguma forma colocar isso em prática. É isso que se está esperando. Então, tranquilidade e nascimento neste sentido de entender que você é capaz. Fica tranquilo, fica tranquila, você consegue levar os dois junto, tá? A vida real e o que eu faria se eu não precisasse ganhar dinheiro. Você consegue, porque você é uma rainha ou um rei e você consegue suprir as suas necessidades e ajudar a ti e aos outros de alguma maneira, usando esses dons e esses talentos. Use a criatividade para isso. A sua saúde está muito bem, obrigada. Então, Virgem, que bom! A gente pode entender que dos seus sentimentos estão saindo coisas tão prósperas, tão produtivas. Por exemplo, a raiva, que é o sentimento do fígado e da vesícula biliar, está num patamar tal que você não está produzindo pedras na sua vesícula, que você não sai armado e dá um tiro no outro, porque a energia está tranquila. Lá no coração é a alegria, o sentimento que manda. Mas a gente sabe que quando eu tenho excesso de alegria, eu tenho pressão alta, eu falo muito alto, eu tenho problemas cardíacos. Então, quando alguém fala, mas ter bastante alegria é legal. Nada que é demais é legal. Tudo tem que ter um caminho do meio. Baço pâncreas, o sentimento dele são pensamentos repetidos. E se você tem sentimentos de ficar pensando, mirabolando,
você acaba sendo obeso demais ou magro demais, problemas de estômago, queimação, o regurgitar. Percebe? Tristeza. Eu tenho problemas de pulmão, que é o sentimento do meridiano de pulmão. Tenho problema de pele, tenho problema respiratório. Quando eu tenho muito medo, eu não me movo, eu não vou para a vida, eu fico paralisado, eu não prospero. Eu tenho pedras nos rins, eu tenho cistites, entre outras mil coisas, tá? Mas eu comentei por cima para te dizer que você de Virgem em julho estará vibrando numa energia, numa sintonia que te traz saúde. E mesmo que você tenha alguma doença crônica, você, por exemplo, eu sou diabética e se eu fosse de Virgem, eu estaria em perfeita harmonia com a minha patologia. É cardíaco, não sei, deve ter alguém que está ouvindo que é diabético, que é cardíaco. Isso estará controlado, a pressão estará em ordem. Então, meus parabéns. Nos dias atuais, não há maior riqueza do que saúde. Então, vamos comemorar, né? Relacionamentos e parcerias. O que eu te digo com relação a relacionamentos? Tal qual lá na comunicação, do lixeiro ao papa, da sua esposa ao seu chefe, todos os seus relacionamentos e todas as formas de parceria que você tenha na vida, seja relacionamento amoroso ou não, seja relacionamento profissional, de família, tanto faz, é disso que a gente está falando nessa casa, tá? Então, o que é o louco? O louco é você, sendo um jovem adolescente, indo para a vida, viver, descobrindo os prazeres e as alegrias de não precisar mais dar satisfação da sua vida para ninguém. Então é uma carta que tem como orientação o jogar-se mais, arriscar-se mais, vá para a vida, vá ser feliz, arrisque, não fique com tanto medo, não pondere tanto. Porém, na frente do louco tem um precipício. E se ele for afoito demais, se ele se jogar demais, sem pesar prós e contras, se ele não for com os dois pés no chão, no jogar-se para a vida, no arriscar-se mais, ele pode cair no precipício. Então, não deixe de arriscar por medo, por timidez. Arrisque sim, mas pese prós e contras para não cair no precipício. Existem algumas pessoas que são de fato seus amigos e essas pessoas são representadas por esse cachorrinho laranja. Quem é teu amigo de fato? Então imagine que você não tem um gato para puxar pelo rabo. Você está morando embaixo da ponte, olha que chato. Não tem comida, não tem roupa. Não é um bom lugar para receber as pessoas debaixo da ponte. Quem é que iria querer te ajudar? Quem é que iria lá te estender a mão e falar: venha para minha casa, eu não tenho um quarto para você viver, mas você pode dormir na sala até você ficar bem, você pode tomar um banho quente, eu te dou uma coberta, uma roupa minha, tem comida lá. Quem é que faria isso por você? Essas pessoas são os seus amigos. E essas pessoas, pouquíssimas, elas vão te dar conselho a respeito de algo que você comente. Então, se o se jogar na vida é financeiro, se o se jogar na vida é profissional, é falar o que você tem que falar dentro da reunião de família, lá no clube, aquele cara chato que usa os aparelhos da academia e não limpa, qualquer coisa, tá? Esta pessoa ou estas poucas pessoas que são os seus amigos vão te dar algum tipo de orientação. Então ouve, filtra, se for bom usa, se não for deleta. É simples assim, tá bom? Mas não deixa de ouvir. E
vá com os 2 pés no chão. Pese prós e contras do jogar-se, mas não deixa de se jogar, mesmo que você se jogue devagarinho. Dentro das transformações e viagens. O 7 de copas fala de enganos e vícios. Então, alguns enganos na nossa vida, alguns tipos de vícios, seja quais forem esses vícios, podem nos colocar num padrão vibratório ruim. Então, o que essa carta pede? Lembra que copas a gente sempre vai estar falando de sentimentos, de ódio, amor, trocentos? Então, o transformar-se, essa carta não fala de viagem, tá? Nem nacional, nem internacional, nem a passeio, nem a trabalho. Mas fala de sim, transforme-se, ou pelo amor, ou você se transformará pela dor. Porque os vícios e os enganos nos fazem cair em enrascadas, em emboscadas, no precipício, e aí a gente vai ter que mudar. Então, se eu sei que algo não é bom para mim por algum motivo, algo, qualquer algo, tá? E eu estou ainda assim tentando, só eu não vejo que tá errado, que isso não vai me levar para um bom lugar, é a hora de olhar com outros olhos e entender que exige transformação esta situação. Então a gente está falando de quê, Marisa? De apostar numa pessoa que não vale a pena, de apostar num emprego que não vale a pena, de apostar em coisas que não valem a pena, que são enganos, que são vícios e que vícios nos prejudica de alguma maneira, tá? Então, mude pelo amor para não ter que mudar pela dor. Isso é uma coisa que me fala assim gritantemente o plano divino a respeito do mude para não ter que mudar, entende? Espiritualidade, perseverança e ambição, ouros de novo, e aqui a gente está falando de ganhos. Essa aqui é uma proteção divina. Lembra que eu falei ali atrás? Pentagramas são proteção, não são outra coisa senão isso. E aqui é um pentagrama de ouro, dentro da espiritualidade, a forma como você conduz a sua espiritualidade, as coisas nas quais você crê de fato, as coisas nas quais você confia, acredita, se agarra, te trarão um bom caminho. Eles estão com você, eles te guiam e te protegem, e se algo lhe é tirado em algum momento, acredite que foi a espiritualidade te protegendo e não te castigando, te punindo por algum motivo. A gente não entende algumas coisas que acontecem e dizem: poxa, mas eu sou tão boa pessoa, eu sou uma pessoa que não faço mal para ninguém, o que aconteceu? Aconteceu que não foi perda, foi livramento. Então, de novo, agradeça. Você vai entender ali na frente o porquê que isso aconteceu. Mas é a espiritualidade te fazendo ganhar com isso, tá? Não somente financeiramente, mas principalmente na vida como um todo. Ouros de novo, caraca! A gente tem reconhecimento e ganhos com o 9 de ouros dentro da casa dos amigos e da sociedade. Então, o que eu penso da sociedade? Sociedade é algo... Não posso dizer tudo o que eu penso. É algo que existe para nos punir, mesmo que a gente não esteja devendo. É algo que serve para nos julgar, mas não vestem o nosso sapato com a pedra que está com o nosso sapato, não pagam as nossas contas, mas nos julgam. Eu teria feito diferente. Eu não sei o quê. Só que a pessoa não é você. Então não fique tentando ficar bem aos olhos da sociedade.
Não fique tentando agradar a sociedade. Pense mais em você nesse momento, na vida, tá? Não é só nesse momento. Você sempre em primeiro lugar, depois os outros. Se você puder ficar bem aos olhos da sociedade, bacana. Se não puder, foda-se. O que é? É a sua vida. É você que tem que fazer para a sua vida ficar bacana. Se não gostarem, comam menos, tanto faz. Os amigos são aqueles poucos caras que eu falei lá, que o cachorrinho laranja do louco representa. Será mesmo que você tem amigos? Quem é teu amigo de fato? Então, reconhecimento e ganhos só se for com amigos. A sociedade, tanto faz. Então, pode ser que alguns de vocês de Virgem entrem numa negociação, num reconhecimento de fato e esta reunião te traga algum tipo de reconhecimento, algum tipo de ganho referente a algo. É hora de agradecer, hora de ficar feliz, porque coisas boas estão vindo para ti e de novo eu estou falando de financeiro. Essa leitura para Virgem tá bem bacana, porque fala de ganho, ganho espiritual, ganho com a justiça, ganho lá ó, tem ouros no modo geral de vida, tem ouros em profissão e dinheiro, tem ouros aqui de novo, aqui na sociedade, nos amigos. Nossa, gente, é muita coisa, até na espiritualidade, tem bastante copas falando de sentimentos, então posicione os seus sentimentos, primeiro valorize-se para depois dar valor para o outro, primeiro cuide de você para depois querer cuidar do outro. Isso é muito gritante na leitura de julho para você, virginianos, para vocês. E a coisa que o seu inconsciente diz. O que significa a torre ou a casa de Deus? Em alguns decks a torre, em alguns decks a casa de Deus, é a mesma carta. É a representação da Torre de Babel. Deus fez a Torre de Babel e colocou tudo do bom e do melhor e colocou nós lá, os filhos dele e da deusa. Só que a gente era anjo, olha que bonitinho. E não precisava lutar pela vida, era tudo pra gente. Alguns de nós deu erro, né, na fabricação, né, no processo lá, sei lá, e alguns quiseram ser mais que o próprio pai, mais que a própria mãe, e começaram a fazer confusão. Deus falou, quer saber, tô com meu saco bem cheio, vocês estão por conta agora. Vocês tudo podem a partir daqui, qualquer coisa, matar, roubar, prostituir, pode até ser bom se quiser. Mas tudo tem preço, então tudo você pode, mas nem tudo você deve, porque vai colher o que plantar. Então pensa bem no que você planta. E aí caiu a torre, percebe, ó? Um anjo caindo aqui, um anjo caindo aqui, destruiu a torre. Então, dentro do seu inconsciente, você sabe que independente de tudo de bacana que foi dito aqui, essa leitura tá muito legal, você pode fazer duas coisas. Uma eu não aconselho. Pôr remendo, pôr escora nas paredes para ela não acabar de quebrar, de cair. Trocar porta, pintar, trocar telhado, fiação, encanamento. E ver no que dá. Isso que tá passando na tua cabeça agora. A outra coisa é deixa cair. Mudança. Essa carta fala de mudança. É transformar, é refazer, é ressignificar, é mudar coisas. Então mude. Recolha os escombros do terreno. Você só tem este terreno e tem que morar. Você não pode morar numa barraquinha em cima dos escombros. Então recolha os escombros da casa que caiu. Construa uma casa nova com um alicerce moderno, arrojado, com base em tudo que você aprendeu da casa que caiu. E não cometa mais os mesmos erros.
Isso é muito importante que você entenda que se você não aprendeu e construir uma casa e fizer as mesmas bobagens que fez, a casa cai de novo. Então, não faça isso. Mas que coisa, estão me sabotando. É a última, tá, gente? E o conselho do tarô para você. Recolha-se. Essa carta do Eremita me fala de você ser uma pessoa sábia, com uma alma antiga. Então, a maior parte dos virginianos tem este padrão de ser velho espiritualmente, ter uma bagagem espiritual aprimorada e aflorada. Essa luminária me fala que você, me dá a entender que você é uma pessoa sábia. Esse cajado me dá essa mesma impressão. Este manto me fala de você ser uma pessoa sábia. Então, você se recolheu para estudar algumas coisas e para entender algumas coisas e pessoas. Aqui no alto da sua montanha, você vê um vilarejo lá embaixo, uma cidadezinha. E aí lá você vê e ouve, porque de onde você tá no alto da montanha, você consegue ver e ouvir muita coisa e muitas coisas que estão acontecendo lá embaixo no vilarejo. Então você vê quem trai quem, você vê quem ajuda quem, você vê tudo que está acontecendo. E o conselho é: fale menos, porque você tem uma boquinha, 2 ouvidos e 2 olhinhos. Então, ouça e veja coisas que sirvam para você se aprimorar. Se você puder usar isso em prol de você, desde que você não prejudique alguém, vai lá e usa, senão cala. Nem tudo que a gente vê, a gente pode falar. Nem tudo que a gente ouve, a gente pode falar. Tem coisa que a gente tem que provar que viu. Então, mais vale a pena ficar quietinho e não ficar falando e usar a seu favor o que vê e ouve, tá? Essa carta também pode falar que alguns de vocês devem estudar algo no sentido de coisas novas, né? Entender algumas coisas que são boas para você e que te fariam bem, por que não começar a estudar alguma coisa legal? Eu acho que vale a pena. E a parte triste dessa carta, e que tem que ser levada muito a sério, é o medo de entrar em depressão. Pode ser que alguns de vocês estejam num padrão triste, numa vibração energética triste, ruim, que peça que você tome um pouquinho de cuidado com relação a entrar em depressão, tá? Se sentir uma tristeza muito profunda, estiver muito introvertido, é hora de abrir as janelas, deixar o sol entrar, deixar arejar isso, respirar e, se precisar, procurar ajuda médica sim, não tem problema nenhum, não há vergonha alguma em pedir ajuda médica, tá? Eu espero que esses sejam conselhos bastante produtivos para você, que isso te ajude, que te tire de uma rota de erros e enganos e que você consiga ser muito mais assertivo em julho do que foi em junho e nos outros meses, tá bom? Eu conto com a ajuda de vocês que estejam vendo este vídeo para ajudar na compra das cestas básicas. Ah, Marisa, não quero fazer a consulta, ou eu não tenho R$100 para comprar uma consulta. Se você puder ajudar com qualquer valor, entre em contato comigo por WhatsApp. Se você precisar de ajuda, inclusive não é mais cesta, você precisa de algum outro tipo de ajuda, conselhos sobre espiritualidade, o nome do seu anjo de guarda, como se comunicar com ele, me chama. É 19 9896 12896, tá bom? Você não vai incomodar, será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu espero por você. Um beijo, até agosto.